Uma lei de maio de 2012 protege as árvores nativas brasileiras. São consideradas seres vivos com interesse social, econômico e ambiental. As árvores podem conviver com a produtividade agropecuária. Como fazer isso? A gente mostra agora na capacitação tecnológica do Bioma Cerrado. Olá, meu nome é Anete. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a árvore na propriedade rural. As referências que existem sobre árvore na Lei 12.651. Então, como tópicos dessa aula, podemos elencar uma série de itens, pensando sempre no que a árvore representa, no como a árvore é citada na lei em relação à área de preservação permanente, área de reserva legal, área de sistemas produtivos e área de uso restrito. Por que árvore? Por que nós estamos olhando a legislação sob essa ótica? Porque a árvore é um elemento que transita na propriedade e transita pelos elementos social, econômico e ambiental. Ela pode fazer, na verdade faz um link dentro da propriedade rural, abrangendo esses três aspectos. Então, do que trata a Lei 12.651? É uma lei aprovada em 25 de maio de 2012. Você deve relembrar de toda a polêmica que houve no país, mas junto com a polêmica, um crescimento em discussão bastante grande da sociedade. E essa lei resultou, então, em uma série de assuntos, né? Trata de uma série de assuntos. Então, trata da proteção da vegetação nativa em áreas de preservação permanente, trata de áreas de reserva legal, trata da exploração florestal, tanto a matéria-prima quanto o controle de origem, trata do cadastro ambiental rural, que é extremamente importante, o CAR, e instrumentos econômicos com as suas respectivas responsabilidades, né, responsabilidades dos setores sociais, para que essa lei possa alcançar os seus objetivos. Então, é importante salientar que a lei trata de uma amplidão muito maior de assuntos do que a gente vai ver nessa aula. Nessa aula a gente vai tentar entender como é que a lei referencia o componente arbóreo, como é que a lei referencia a árvore, como é que ela trata a árvore, como é que a gente pode pensar em plantar a árvore na propriedade rural, estando dentro da lei, cumprindo o que a lei, no caso uma lei federal, exige. Então, pensando na árvore, né, numa dessas áreas de preservação permanente, né, que é uma das áreas tratadas pela lei. Então, o artigo 3º define áreas de preservação permanente como áreas protegidas, com a função ambiental de preservar recursos hídricos, de preservar a paisagem, de preservar biodiversidade, de manter fluxo de fauna e flora, ou seja, as áreas de preservação permanente, elas têm a função ambiental, ela tem uma função de assegurar a integridade dos recursos ambientais. Quais são as áreas de preservação permanente? São essas listadas no slide. Então, a gente pode ver que são várias, né? As mais famosas, então, são as faixas marginais de cursos d'água. Mais famosas eu digo porque certamente você conhece alguma propriedade que tenha a PP de rio, né? Que a gente chama que tem essas faixas marginais. Mas também, então, existem as cabeceiras de drenagem ou as nascentes, tem os topos de morro, bordas de tabuleiros e chapadas, veredas, restingas, manguezais, lagos e lagoas naturais, reservatórios artificiais, encostas com declividade superior a 45 graus e áreas com altitude maior que 1.800 metros. Mas então, pensando nessas áreas de preservação permanente, como é que a árvore se insere nesse contexto? Então, uma maneira que uma área de preservação permanente, que são essas faixas de beira de rio, a gente pode ter árvores para preservação. Por que a palavra preservação está destacada? Porque a palavra preservação, ela pressupõe o não uso direto pelo homem. As árvores estão ali para preservar o ambiente, né? Então, elas não são utilizadas e elas cumprem outras funções, por exemplo, segurar sedimento da encosta, por exemplo, segurar, né, manter a integridade do talude, essa dinâmica de talude, aliviar a temperatura
da água, né, fazendo a sombra para a água, e uma série de outras funções ambientais, como manter, né, e garantir uma biodiversidade, manter local para a fauna, né? Então, essas são funções fundamentais para que a gente possa usufruir, quer dizer, para que o ambiente seja preservado e não conservado, preservado, e a gente, por outro lado, tenha uma garantia de, por exemplo, né, uma água de qualidade, a preservação do fluxo d'água, né, para que exista água disponível. Então, essas são árvores que seriam árvores, então, colocadas na propriedade para preservação. O que a gente podia pensar em plantar, então? A gente pode pensar em plantar árvores que forneçam néctar, que forneçam pólen, né? As árvores que a gente chama as espécies que a gente chama de apícolas, as espécies ornamentais, né? Várias delas de mata, de beira de rio são ornamentais, que embelezam e valorizam a propriedade, espécies atratoras de polinizadores que servem também para a agricultura. A gente sabe que a agricultura é favorecida com a proximidade de disponibilização de alimento, né? A abelha visita a árvore, também visita a cultura que esteja próxima, espécies que atraem dispersores, espécies para recuperação ambiental. E se a gente pensar, então, naquele outro termo que seriam as árvores para conservação? Árvores para conservação na beira do rio, sim. Tem aquelas para preservação e tem aquelas árvores que a gente pode pensar em conservação na beira do rio. Elas teriam, então, a função, as mesmas funções do caso que a gente falou anteriormente, né? Mas também seriam árvores para uso pelo homem. Então, por isso que eu assinalei essa diferença. É aí que a gente vai explorar um pouco mais, né? Então, essas árvores para conservação. Mas a Lei 12.651 é importante que a gente faça uma separação muito nítida, né, que é o que a lei faz, entre propriedades com menos ou até 4 módulos fiscais e propriedades que tenham mais de 4 módulos fiscais. Então, estão elencados, né, estão separados, estão destacados nos slides trechos da lei que falam sobre plantio e uso de árvores. Vocês podem observar o asterisco do lado direito superior, né? Esse asterisco é para mostrar o quê? São leis, ou são trechos da lei, são artigos, são incisos, exclusivos para propriedades até 4 módulos fiscais, que a gente poderia chamar aqui de propriedades pequenas, um produtor de tamanho menor, né? Até quando não existe mais o pequeno, médio, grande por essa lei, existe até 4 e mais de 4. Então, vamos ver os trechos da lei. Então, por exemplo, o artigo 9º, ele está sem asterisco, então é um artigo que diz que vai valer tanto para as propriedades até 4 módulos e mais de 4 módulos. Então, o artigo 9º diz que é permitido o acesso à APP, que é essa lista de áreas que foram citadas antes, para a realização de atividades de baixo impacto, né? Essa expressão baixo impacto é bastante importante, desde que não se suprima, não se descaracterize ou não prejudique a função da área, para a coleta de produtos não madeireiros, né? Pode entrar, então, para a coleta de produtos não madeireiros, pode entrar na APP para plantio de espécies nativas produtoras de frutos, sementes, castanhas e outros produtos, ou seja, o produtor pode usar, independente se é o pequeno, se é o grande, ele pode usar a APP para fazer a coleta desses produtos. E também, vejam, a exploração agroflorestal e o manejo florestal sustentável. Isso são as definições das atividades de baixo impacto, que estão lá no artigo 3º, né? E são importantes para que a gente pense como que a gente pode botar a árvore na região da APP. Mas, ok, é tudo igual, como é que a gente faz para poder usar essa região da APP? Então, para o pequeno, vejam lá o asterisco, né? Artigo 52, vale apenas para propriedades até 4 módulos fiscais. Essas atividades de baixo impacto, elas precisam ser simplesmente declaradas ao órgão ambiental. Quer dizer, não pode fazer sem dar satisfação para ninguém, mas também não precisa pedir ao órgão ambiental, não precisa pedir licença. Basta apenas fazer uma simples declaração e, importante, que essa propriedade esteja registrada no CAR, né? Que tenha sido feito o registro no Cadastro Ambiental Rural. Isso é imprescindível, não só para essa atividade que está sendo assinalada, mas para qualquer atividade da propriedade rural. O próximo, também uma lei, um artigo que se refere apenas
há propriedades até 4 módulos fiscais, que é o 61A. Então, se diz respeito às áreas consolidadas, né? Então, é autorizada a continuidade das atividades agro-silvopastoris nas áreas consolidadas em APPs. Mas precisa ser feita uma recomposição, né? Então, nas margens dos rios, precisa, mesmo em áreas consolidadas, precisa ser feita uma recomposição. Essa recomposição ela vai depender do tamanho da propriedade. E é importante, vejam, essa recomposição lá no artigo 61A diz que essa recomposição tem que ser feita, aliás, ela pode ser feita por regeneração natural ou por plantio mais regeneração. Então, você planta uma parte das mudas e deixa a regeneração dar conta do resto, ou você pode trabalhar só com plantio, intercalando nativas e exóticas. Esse é um benefício para a propriedade até 4 módulos fiscais. Então, existe uma maneira de também obter algum recurso financeiro pensando nas exóticas para plantar na região de APP. Quando a gente pensa, então, em plantar espécies para APP, a gente pode pensar em, como está ressaltado ali no slide, espécies também apícolas, espécies ornamentais, espécies frutíferas, espécies atratoras de polinizadores e dispersores, espécies para recuperação, espécies medicinais, mas também podemos pensar, inclusive com essa brecha que existe para espécies exóticas, né, 50% de espécies exóticas, a gente pode pensar então em espécies para energia, para madeira serrada e madeira roliça. Vamos ver agora as propriedades com mais de 4 módulos fiscais, quando a gente pensa em árvores para conservação em APPs. Então, aquele mesmo artigo 9º que a gente viu anteriormente. Então, é permitido o acesso ao APP para a realização de atividades de baixo impacto. Mas o que o proprietário de uma propriedade desse tamanho tem que fazer? Ele pode simplesmente dizer para o órgão ambiental que está fazendo? Não. Ele já tem que fazer um plano de manejo florestal sustentável, um PMFS. Tá? Ele tem que ir ao órgão ambiental e apresentar esse plano de manejo para poder fazer a exploração, né, para fazer o uso dessa região de APP. Quanto às áreas consolidadas, né, ele também tem a possibilidade desse benefício das áreas consolidadas, mas a faixa para recuperação dele ela vai variar entre 20 e 100 metros nas margens dos rios, conforme a largura do rio. Então, tem um pouquinho diferente. Antes a gente viu que essa faixa ela variava conforme o tamanho, o número de módulos fiscais. Nesse caso, a faixa vai variar conforme a largura do rio, mas a gente pode pensar também em recomposição por regeneração natural ou plantios mais regeneração natural. Ele, o grande produtor, digamos assim, ele já não pode pensar em plantar exótica na faixa de APP. Então, mas ele pode também pensar em nativas, né? Então, nativas a gente tem um leque muito grande de opções, entre elas apícolas, ornamentais, frutíferas, as atratores de polinizadores para recuperação e, por exemplo, árvores com algum tipo de princípio medicinal. E se a gente pensar, então, no outro setor da propriedade rural, que são as ARLs, né? As áreas de reserva legal. Essas áreas de reserva legal, o professor Gustavo Curcio vai, numa próxima aula, mostrar para cada um de vocês a necessidade ou as exigências ou as características que a gente tem que olhar no ambiente para fazer a melhor locação. Mas é sempre interessante pensar em locar essas reservas legais em áreas frágeis da propriedade, como, por exemplo, que está apontado no desenho que vocês podem ver no slide, áreas com grande declividade e próximas à APP. Por quê? Porque a reserva legal ela pode ser utilizada de modo sustentável, mas ela pode também ficar associada às florestas de APP para que sirva de tampão, para que ajude a preservar o recurso hídrico.